Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma grande parceria entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. E no programa de hoje temos a honra de receber aqui no estúdio da Unisul TV o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior. Comandante, é uma honra, uma alegria imensa tê-lo aqui no nosso programa Pensando em Segurança, prestigiar esse trabalho que nós realizamos aqui no sul do estado. Na verdade, a honra e o prazer é meu, né? Um prazer enorme poder estar aqui e não tenho a menor dúvida que será uma oportunidade fabulosa para a gente compartilhar com toda a região o que a Polícia Militar pensa, o que ela vem fazendo, como ela projeta o futuro e dessa maneira nos aproximarmos dessa comunidade. Ok, Coronel, nós sabemos que o senhor já comandou pelotão, companhia, batalhão, também já esteve à frente de um comando regional. E hoje, como é que o senhor avalia essa nobre experiência de ser o comandante-geral de uma corporação tão sagrada para o exercício diário da cidadania das pessoas? Uma pergunta bem bacana. Na verdade, comandar a Polícia Militar é um exercício de trabalho em equipe. A corporação ela tem uma dimensão muito percebida no nível local, no cotidiano das pessoas, nas atividades que ela desenvolve lá no município, lá na rua, lá no bairro, mas ela tem uma outra dimensão, que é a dimensão do seu tamanho, a dimensão da sua complexidade. A gente está falando de uma organização com quase 200 anos de existência. Nós somos de 1835. Uma organização que hoje, com 10.500 homens da ativa, mais 1.500 que são reconduzidos à ativa para outros serviços, vindos da reserva, mais agentes temporários, chega a quase 12 mil homens. Estamos presentes em todas as cidades, na maioria delas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que coloca de 600 a 800 patrulhas por turno na rua. Coordenar, fazer funcionar esse grande sistema é uma experiência razoavelmente simples, porque a qualidade dos gerentes é muito grande. O grande desafio é, na verdade, encontrar a direção, fazer o alinhamento para que ela produza os melhores resultados lá na ponta, para que ela seja capaz de proteger as pessoas, proteger o lugar onde elas vivem, proteger as coisas que elas possuem, a cultura que elas construíram, que elas respeitam, os valores em que elas acreditam e os direitos de que elas são portadoras. Até porque nós sabemos que pela dimensão da corporação e pela quantidade de tempo que está na rua, 24 horas, é uma corporação que erra muito pouco, não é verdade? Verdade. Quando a gente fala da Polícia Militar, uma reflexão que é sempre interessante fazer diz respeito ao volume dos nossos atendimentos, mas também à diversidade deles. Se você pensar como uma empresa, nós somos uma empresa de altíssima qualidade, mas também de altíssima complexidade. Nós entregamos, na maior parte das vezes, delivery, ou seja, entregamos lá na ponta, lá a domicílio, uma quantidade, uma variedade de serviços que vai desde a palestra que o nosso instrutor de ProERD faz nas escolas, até uma intervenção de alto grau de risco e complexidade que a nossa unidade de explosivos do Batalhão de Operações Especiais faz. Nesse meio, você tem uma camada, você tem um grupo, você tem um eixo central, que é a Rádio Patrulha, que é a espinha dorsal hoje do nosso atendimento, que é uma patrulha onde 2 homens são treinados para atender, para responder a mais de 200 protocolos de atendimento. A mesma patrulha tem que ser capaz de atender uma criança perdida, auxiliar alguém ferido em um acidente e ser a primeira linha de combate num assalto, ser a primeira linha de resistência em uma tentativa de homicídio, ser o primeiro a capturar uma quadrilha perigosa. Nessa complexidade, eu concordo com o teu raciocínio. Nós somos uma instituição que, apesar de uma autocrítica forte, nós nos cobramos muito, nós podemos dizer que temos um padrão de serviço razoavelmente homogêneo,
Há uma previsibilidade do serviço que você pode receber da Polícia Militar e com uma qualidade razoável. Coronel, uma ferramenta da Folha de São Paulo coloca Santa Catarina como o estado que tem a melhor segurança pública do Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouco acerca dessa conquista e a participação e a importância da nossa Polícia Militar nesse processo. Outra pergunta extremamente oportuna e interessante, porque essa avaliação da Folha de São Paulo, ela vai além da capacidade de produzir segurança. Ela avalia a eficiência dessa segurança também. Ela faz uma comparação entre o que se gasta, o que se dispõe de recursos e o que se entrega em termos de serviço e o que se produz de resultado. A Polícia Militar de Santa Catarina tem uma das relações policial-habitante mais desfavoráveis do país. Nós somos um dos estados que tem mais habitantes para cada policial cuidar. Mesmo assim, nós temos os melhores indicadores do país em várias áreas. Se nós pegarmos a letalidade violenta, o homicídio, nós estamos em segundo lugar, apenas atrás de São Paulo, e há algumas questões metodológicas que nos colocam em algumas comparações em primeiro lugar. A mesma coisa acontece com os roubos, a mesma coisa acontece com os furtos, só para falar de resultados. Mas o nosso diferencial, ele não está exatamente aí. Nosso diferencial está na maneira como a gente conduz as coisas do dia a dia. E eu te diria que nós temos três grandes diferenças, ou três grandes fatores que nos diferenciam à frente de outros estados. Em primeiro lugar, nós temos um efetivo jovem e altamente qualificado. A mudança do critério de ingresso na corporação, exigindo o nível superior dos soldados, e o curso de direito para os oficiais, determinou que nós tivéssemos hoje uma tropa equilibrada, metade dela extremamente qualificada do ponto de vista acadêmico, mas se acostumando às lides policiais, e a outra metade de bons profissionais, veteranos, experientes e competentes, que estão transferindo essa cultura organizacional para essa nova tropa. Uma riqueza muito grande. Isso produz uma riqueza enorme. Além disso, nós somos ponta de inovação. A inovação é um forte nosso. Somente a questão do PMC Mobile, que é o projeto do tablet embarcado e conectado na viatura, com uma plataforma de serviço que o conecta com o mundo e permite que a gente preste o melhor serviço ao cidadão, é um grande diferencial. E o último deles, eu vou me reservar o direito de dizer, é orgulho. Nós temos hoje uma corporação onde os seus integrantes têm orgulho de fazer parte dela, a defendem como algo seu e trabalham por ela com uma motivação, com um vínculo afetivo com as suas causas, os seus valores, que supera o da maioria das instituições. E isso, em última instância, fecha o ciclo e faz a diferença. Coronel, vamos continuar no próximo bloco? Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Estou conversando com o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Araújo Gomes. Comandante, dando uma continuidade então à sua fala, né, do seu comando, estamos passando, me parece, por uma mudança conceitual acerca do emprego do efetivo policial, que é uma grande marca do seu comando, né, essa capacidade de mobilização desse efetivo. Ou seja, através destas mobilizações regionais, é possível a Polícia Militar dar claras demonstrações de ser grande, mesmo em pequenas cidades. Verdade. O primeiro grande desafio, quando se pensa segurança em Santa Catarina, é entender que nós temos 3 polícias militares no estado, porque nós temos 3 Santas Catarinas diferentes. Nós temos a das pequeninas cidades, que hoje esperam da polícia uma presença mais efetiva, mais preventiva, porque apesar dos indicadores serem bons, eles esperam que o Estado esteja presente na sua rotina. Nós temos
Então a polícia de cidades como Pescaria Brava, como Abdon Batista, como Zorteia, como Vitimarsum, Dona Ema, Frei Rogério, que constituem a maioria do Estado. Nós temos também a polícia militar das médias e grandes cidades que não tem problemas graves de segurança. Enfrentam problemas de segurança compatíveis com o seu tamanho, mas não tem situações endêmicas. Cidades como Rio do Sul, Brusque, Jaraguá do Sul, Criciúma e Tubarão, cidades onde você tem índices de criminalidade, mas não problemas graves. E nós temos algumas poucas cidades onde há problemas graves sim de segurança. Problemas que envolvem organizações criminosas, bolsões de pobreza, altos índices de letalidade, que não passam de 5 ou 6. O que nós fizemos foi passar a enxergar o Estado como um todo e, basicamente, fazer 3 mudanças de gestão. A primeira delas foi orientar a corporação com foco em resultado. Então, nós passamos a trabalhar, basicamente, para reduzir a criminalidade violenta, principalmente as mortes violentas, os roubos e a violência doméstica. Passamos a trabalhar para reduzir no cidadão o medo da vitimização, investir nesse comportamento de ausência de medo pelo cidadão e aumentar a confiança na polícia. Segundo ponto, nós subimos o olhar da gestão. Passamos a tratar o Estado como um todo. E, explorando a nossa capacidade militar de organização e mobilização, passamos a tirar de onde os índices apontavam que havia possibilidade de ficar durante algum tempo com a capacidade de resposta reduzida e transferir para esforços concentrados em locais onde as estatísticas mostravam que era preciso uma ação mais contundente. Por último, nós aceleramos o processo de planejamento. Fizemos com que a ponta passasse a planejar diariamente, às vezes 2 vezes por dia, com que o nível regional, que são as várias cidades, planejasse semanalmente, e que no nível estadual, no nível de comando geral, nós planejássemos e organizássemos as operações, no máximo, com periodicidade mensal. Com isso, nós jogamos a máquina da polícia de 5.000 para 30.000 giros. E nós passamos a responder mais rápido do que o crime. O resultado apareceu. As grandes operações aumentaram a confiança na polícia e reduziram o medo de vitimização. As grandes concentrações de esforços mais prolongados, como os que nós fizemos em locais que tinham problemas graves, como Florianópolis, Joinville, reduziram a criminalidade. Nós temos índices bem positivos de redução, mas principalmente a corporação aprendeu a trabalhar em nível estadual sem ver com tanto como um limitador as divisas municipais. E eu costumo dizer hoje na capital, no comando, que nós deixamos de gerenciar por município e passamos a gerenciar por manchas criminais, que não respeitam as divisas entre os municípios. Isso fortaleceu essa imagem da corporação como uma grande força estadual de segurança. Verdade, eu tenho essa percepção também. A gente até está numa parceria para fazer agora, nesse momento está rodando uma pesquisa de imagem da corporação no estado inteiro, para tentar medir de que maneira essas operações e essa nova forma de fazer gestão impactou a percepção do cidadão sobre a corporação. Mas eu tenho a certeza, eu tenho a percepção de que nós fortalecemos a identidade que nós queríamos de uma força estadualizada, de caráter militarizado, capaz de concentrar esforços quando necessário, capaz de responder rapidamente às crises que superam os recursos locais e regionais e de estar cada vez mais presente na região rural e nas pequenas cidades. Até porque não é todo o Estado também, né, Coronel, que consegue fazer o que a nossa Polícia Militar, no seu comando, consegue fazer, que é fechar o Estado, através da Operação Ferrolho. Eu sempre brinco, a Operação Ferrolho é um conceito muito interessante. Nós somos o primeiro Estado do Brasil que mapeou todas as entradas e saídas do nosso Estado.
São 282 cadastradas, está subindo agora para 336. Mais do que isso, por várias vezes, nós conseguimos colocar policiais controlando cada uma dessas entradas, fazendo o que nós chamamos de um ferrolho, quer dizer, blindando o Estado durante algumas horas, enquanto durou a operação. Uma operação que, quando eu digo que fechou todo o Estado, é todo o Estado. Desde uma BR-101 em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, até uma pinguela que atravessa somente uma bicicleta para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul. Tudo é fechado. É interessante que esse movimento acabou atraindo uma parceria fundamental com outras forças policiais. E hoje a Ferrolho, ela conversa com o Paraná, que faz simultaneamente conosco, com o Rio Grande do Sul, com a Polícia Federal, que nos ajuda nos aeroportos e portos, com a Polícia Rodoviária Federal, que aproveita para intensificar suas ações nas rodovias federais, e recentemente nós estamos nos aproximando, incluindo nesse planejamento, a Polícia de Misiones da Argentina, que faz fronteira conosco, claro. E nós teremos o fechamento também da fronteira internacional. Ok, Coronel, nós vamos novamente fazer um breve intervalo. O programa Pensando em Segurança volta em instantes, não saia daí. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Estou conversando com o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Araújo Gomes. Comandante, dando continuidade, então, à nossa temática, muitas vezes o que incomoda um bairro não são crimes graves tipificados nas leis, nos códigos, mas apenas, então, somente situações de desordens. Muitos teóricos clássicos da doutrina policial, como David Bailey, já alertavam que a desordem deve ser um assunto de muita atenção das instituições policiais. O senhor poderia falar um pouco sobre a desordem e o exercício de polícia administrativa que a corporação tem feito atualmente? Isso é legal. O bacana é começar diferenciando. Nós temos uma polícia voltada para a criminalidade mais pesada, né? E que a gente conseguiu reduzir esse ano com ações de choque de ordem, com ações de inteligência, com ferrolho. Mas nós temos uma micro desordem que acaba comprometendo a qualidade de vida das pessoas, que em última instância é o que a polícia busca construir. A qualidade de vida do cidadão no seu local de trabalho, onde ele mora, onde ele se diverte. Vários autores, Bailey é um deles, Skogan é outro que trabalha isso, o próprio Goldenstein, que fala do policiamento orientado ao problema, fala disso. O ambiente e a maneira como você regula, a forma como o ambiente é usado, construído e aproveitado e ocupado, são componentes fundamentais para você gerar essa qualidade de vida. É nesse momento que a Polícia Militar, como polícia ostensiva de ordem pública, ela acaba assumindo um protagonismo na regulação da convivência e, com as ferramentas de polícia administrativa, acaba preventivamente evitando situações que lá na frente acabam comprometendo essa qualidade de vida ou até mesmo se tornando em infrações penais. Então, vou dar um exemplo. A questão envolvendo a perturbação do trabalho e do sossego alheio. Quando você pensa numa comunidade, na maneira como ela se constrói, compartilhando espaços entre pessoas que lá habitam, pessoas que lá trabalham, pessoas que lá se divertem, a forma como produzem barulho, ocupam a rua, fecham as calçadas, seja para trabalhar ou para se divertir, acaba afetando diferentes públicos. A capacidade da Polícia Militar de influenciar, por exemplo, na concessão ou não do alvará de um posto de gasolina com uma conveniência, ou do horário de funcionamento de uma casa noturna, acaba sendo fundamental para que a gente evite a desordem que vai acabar gerando comprometimento para a qualidade de vida, para a convivência, e que vai acabar num conflito que, se não evitado, acaba na judicialização, na esfera até da criminalização.
Então, a capacidade da Polícia Militar, cada vez maior, de interferir preventivamente nessas situações, acaba sendo fundamental. E eu falei do alvará para influenciar no alvará de funcionamento de estabelecimentos, mas a gente poderia falar de ambulantes, a gente poderia falar de provas desportivas que fecham vias públicas, a gente poderia falar de eventos de massa que atraem grande público, todos eles legítimos, que devem acontecer, mas que precisam ser regulados e regulados com um olhar que passa pelo nosso olhar de polícia de ordem pública. Por outro lado, a Polícia Militar de Santa Catarina está entre as pioneiras a utilizar uma ferramenta mais leve, soft, para lidar com esses conflitos que acabam em infrações penais de pequeno potencial ofensivo, que é o termo circunstanciado. Com base na Lei 9.099, nós conseguimos trocar a prisão em flagrante ou até mesmo a condução até a delegacia, dois fatos extremamente estigmatizantes e traumatizantes, por um relatório feito digitalmente no local dos fatos, pelo nosso policial, que vai diretamente ao juizado especial criminal, junto com o compromisso daquela pessoa de comparecer em juízo, e, através desse relatório, o juiz e o promotor conseguem resolver, por outra via que não a da criminalização, pequenos conflitos do dia a dia. Você sabe qual é o maior valor disso? O maior valor disso é que nós colocamos na mão do nosso policial um empoderamento de mais ferramentas para atuar em favor do cidadão do que simplesmente a prisão e a criminalização. Nós colocamos um instrumento que, em última instância, possibilita a mediação de conflito. A possibilidade de você ter esses eventos, ter esse atendimento feito no local dos fatos, por um policial capacitado, com o suporte de um apoio tecnológico robusto, como é o nosso projeto do PMSC Mobile, que são os tablets com a plataforma informatizada. Pô, é um grande diferencial, mas eu te digo que é pouco ainda. Ainda é pouco. A gente pode e deve ir mais além. E nós sabemos, né, comandante, que a segurança pública ela envolve uma série de instituições e atores sociais, inclusive a própria família. Mas, curiosamente, as pessoas ainda tomam como sinônimo de segurança a polícia. É um fenômeno de extrema importância e interessante para a nossa reflexão. Com certeza. Quando você vê a atuação da Polícia Militar, você vai perceber que, de um modo geral, nós lidamos com a ponta de falhas estruturais em diversos sistemas de socialização e de convivência social. Às vezes é a família, às vezes é a escola, às vezes é o ambiente urbano em que a pessoa está inserida, às vezes é a realidade de trabalho e renda daquela localidade ou daquela comunidade. O bacana, além disso, né, ou para além disso, é que a Polícia Militar, tendo essa visão, desenvolve projetos, ela tem programas de prevenção institucionalizados que, se você analisar, batem exatamente em cada um desses ambientes. Nós temos a rede de vizinhos, e a rede de vizinhos que reúne uma vizinhança, utilizando como instrumento o WhatsApp, mas como eixo central policial, ela reconstitui os laços de vizinhança saudáveis que toda a comunidade devia ter. Nós temos a rede de proteção escolar, que se volta para a gestão do risco da comunidade escolar. E nós temos a Rede Catarina de proteção à mulher, que protege a mulher vítima de violência. Se você voltar no que a gente falava antes, que você provocou, a gente vai perceber que esses programas protegem os 3 grandes ambientes de socialização: a família, a escola e a vizinhança, que, em última instância, resumem o ambiente onde as pessoas vivem. Comandante, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Nós precisaríamos aí de mais programas, né, para a gente debater melhor esses temas tão interessantes. Gostaria de, mais uma vez, deixar aqui a nossa gratidão pela sua presença aqui no programa, né, prestigiar esse trabalho que nós desenvolvemos aqui no sul do estado, com o apoio do nosso comando regional. E obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, aproveito para, de público, elogiar o teu trabalho, que vem fazendo diferença, nos aproximando da comunidade e construindo
aquilo que nós consideramos prioritário para nós, estar presentes e protegendo. É preciso que o cidadão sinta a nossa presença, mesmo quando não nos vê, e que ele sinta essa presença como protetora. Em última instância, é o que nós estamos fazendo. Obrigado mais uma vez. E hoje eu conversei com o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Araújo Gomes, que deu uma verdadeira aula sobre a atuação da Polícia Militar em nosso estado. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nosso muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.